Com mais de 50 milhões de discos vendidos em uma carreira que começou nos anos 70, mas que explodiu na cena musical e reescreveu as regras para as mulheres no rock and roll, Suzi Quatro e Chris Norman viveram décadas de sucesso. Por muito tempo, os fãs sussurraram sobre o que realmente aconteceu por trás de um dos duetos mais inesquecíveis da história da música, Stumbling In. A química era inegável, as emoções pareciam reais e os rumores nunca se dissiparam completamente. Agora, aos 75 anos, Suzi Quatro finalmente quebra o silêncio sobre Chris Norman, revelando o que o relacionamento deles realmente foi e o que nunca se tornou. Neste vídeo, Suzi relembra com honestidade, clareza e emoção, separando o mito da verdade e revelando como uma canção moldou sua carreira e a forma como o mundo se lembra dela. Esta não é uma história sobre escândalo, é sobre timing, respeito, limites não ditos e um momento musical que ainda ressoa décadas depois. Suzi Quatro nasceu como Susan Kay Quatro em 3 de junho de 1950 em Detroit, Michigan, uma cidade onde a música não era apenas entretenimento, mas um estilo de vida. Quase desde que aprendeu a ficar de pé, ficou claro que o ritmo e o som lhe eram naturais. O que começou como uma curiosidade infantil revelou-se lentamente como algo muito mais poderoso. Um dom que um dia levaria seu nome muito além de sua cidade natal, conquistando reconhecimento mundial. Numa época em que se esperava que a maioria das mulheres na música popular simplesmente se apresentasse ao microfone, Suzi escolheu um caminho diferente. Ela não esperou por permissão e não seguiu as regras. Em vez disso, ela pegou um baixo, vestiu-se de couro e entrou com confiança em um mundo dominado quase que inteiramente por homens. Ao fazer isso, ela não se tornou apenas uma artista de sucesso. Ela se tornou um símbolo de mudança, rompendo barreiras culturais e musicais que muitos acreditavam ser intransponíveis. Essa confiança não surgiu da noite para o dia. Suzi cresceu em um lar profundamente musical, onde a criatividade era incentivada e o som preenchia os cômodos diariamente. Seu pai, Art Quatro, também era músico, e a música estava presente em seu cotidiano. Cercada por instrumentos, melodias e incentivo, Suzi aprendeu desde cedo que sua voz, tanto literal quanto artística, importava. Na adolescência, essa crença se transformou em ação. Junto com suas irmãs, ela formou uma banda de garage rock feminina chamada Pleasure Seekers. Numa época em que instrumentistas mulheres raramente eram levadas a sério, o grupo se destacou simplesmente por existir. Suzi era responsável pelo baixo, dividia os vocais principais e irradiava uma presença de palco que parecia muito maior do que sua idade. Mesmo naquela época, as bases de seu estilo destemido já estavam estabelecidas, preparando o terreno para uma carreira que logo repercutiria pelo mundo. Tudo mudou para Suzi Quatro no início dos anos 1970, e aconteceu quase da noite para o dia. Em um momento em que seu futuro ainda parecia incerto, ela foi descoberta pelo lendário produtor britânico Mickey Moe, um homem conhecido por identificar talentos brutos antes que o mundo os percebesse. Ele não viu apenas uma cantora em Suzi. Viu uma chama, uma energia rebelde que não podia ser ignorada. E com uma decisão ousada, Suzi arrumou suas coisas e se mudou para o Reino Unido. Um risco que redefiniria completamente seu destino. Enquanto o público americano ainda hesitava em aceitar mulheres como musicistas de hard rock, a Grã-Bretanha a acolheu sem hesitação. A aposta deu frutos rapidamente. Em 1973, Suzi explodiu na cena musical com Can the Can, um hino de rock estridente e sem rodeios que chegou ao primeiro lugar nas paradas do Reino Unido e vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo. Não era apenas um sucesso comercial, era um aviso. Suzi Quatro havia chegado e não ia a lugar nenhum. O resto da década só fortaleceu seu domínio sobre o rock. Um sucesso sucedeu o outro: 48 Crash, Devilgate Drive e The Wild One. Cada um impulsionado por linhas de baixo pulsantes, vocais destemidos e uma atitude que se recusava a ser suavizada. No palco, vestida com seu icônico macacão de couro, Suzi não se apresentava como uma convidada em um mundo dominado por homens. Ela dominava o palco com confiança, força e rebeldia, provando ser uma atração inovadora. Ela era uma força da natureza, mas Suzi não se limitou à música.
Em meados da década de 1970, ela migrou para a televisão, tornando-se instantaneamente reconhecida pelo público americano como Leather Tuscadero, na sitcom de sucesso Happy Days. O papel lhe deu ampla visibilidade nos noticiários. No entanto, ela nunca diluiu sua identidade rock and roll. Em vez disso, trouxe a mesma ousadia, charme e confiança para as telas, provando ser uma artista multitalentosa de verdade. No entanto, a maior conquista de Suzi Quatro não pode ser medida por números nas paradas musicais ou índices de audiência na TV. Seu verdadeiro legado reside nos artistas que ela inspirou. Lendas do rock como Joan Jett, Chrissie Hynde, Debbie Harry e The Runaways declararam abertamente o mesmo. Ver Suzi as fez acreditar que também podiam alcançar o sucesso. Ela nunca teve a intenção de ser um modelo a ser seguido, mas ao se recusar a ceder espaço, ao exigir respeito e ao se manter na linha de frente com um baixo nas mãos, Suzi Quatro mudou silenciosamente a música rock para sempre. A história dela não se resume à fama. Trata-se de abrir portas e deixá-las abertas para as gerações futuras. Com o passar dos anos, Suzi Quatro provou que o tempo não tinha poder sobre sua chama. Enquanto muitos artistas se afastavam silenciosamente, Suzi continuou avançando, fazendo turnês incansavelmente, gravando novas músicas e eletrizando o público até o século XXI. Álbuns como Back to the Drive e No Control não eram projetos nostálgicos. Eram lembretes estrondosos e energéticos de que sua criatividade ainda estava viva e pulsante. No palco, sua presença continuava imponente e sua voz carregava a mesma garra e autoridade que décadas antes havia abalado o mundo do rock. Mas Suzi não limitou sua conexão com os fãs apenas aos palcos. Nos últimos capítulos de sua carreira, ela encontrou uma nova e poderosa maneira de compartilhar seu amor pelo rock and roll através do rádio. Ao ingressar na BBC Radio 2, ela levou sua personalidade inconfundível para as ondas do rádio, misturando clássicos da música com histórias de sua vida dedicada à indústria musical. Seu primeiro programa, Rocking with Suzi Q, tornou-se uma celebração da própria história do rock. Os ouvintes não ouviam apenas músicas. Eles ouviam as memórias, os momentos de bastidores e a paixão por trás delas. Encorajada pelo sucesso, Suzi lançou posteriormente Wake Up Little Suzi, mantendo a mesma energia crua, mas oferecendo uma abordagem nova e animada. Os fãs rapidamente a abraçaram não apenas como artista, mas como contadora de histórias, alguém que podia guiá-los pela alma da música rock com autenticidade e entusiasmo. Foi mais uma prova de que seu talento ia muito além do baixo. Nos bastidores, sua vida pessoal também evoluiu junto com sua carreira. Em 1976, no auge do sucesso, Suzi se casou com seu guitarrista e parceiro musical de longa data, Len Tucky. O relacionamento deles foi construído sobre palcos compartilhados, sonhos em comum e uma profunda compreensão da vida no exigente mundo do rock. Juntos criaram 2 filhos, formando uma família enquanto lidavam com turnês constantes, gravações e a atenção do público. Conciliar a maternidade com uma carreira internacional não foi nada fácil. Mesmo assim, Suzi encarou tudo com a mesma determinação e resiliência com que encarava a música. Ainda assim, até mesmo relacionamentos sólidos enfrentam pressões. E com o tempo, o casamento também teve seus desafios. Apesar de tudo, Suzi Quatro jamais perdeu sua essência. Seja no palco, no rádio ou em sua vida pessoal, ela seguiu em frente com honestidade e força. Sua história não se resume apenas à longevidade. Trata-se de recusar-se a desaparecer, continuar a evoluir e provar que o verdadeiro espírito do rock and roll não envelhece. Pelo contrário, só se intensifica. Em 1992, após 16 anos juntos, Suzi Quatro encerrou um capítulo profundamente pessoal de sua vida com o fim de seu casamento com Len Tucky. A separação representou mais do que um divórcio. Simbolizou a conclusão de uma parceria que uniu amor, música e família durante os anos mais intensos de sua carreira. Anos antes, em 1980, o casal havia investido no que acreditavam ser seu lar definitivo, uma grande mansão perto de Chelmsford. Situada na zona rural inglesa, a casa representava um símbolo de estabilidade em meio às incessantes turnês e à vida pública. Foi lá que criaram os filhos, proporcionando uma rara sensação de normalidade longe dos holofotes. Mesmo após o divórcio, Suzi optou por permanecer na mansão com os filhos, mantendo-a como uma âncora emocional, um lugar onde a maternidade e a fama podiam coexistir.
A casa tornou-se seu refúgio. Entre apresentações internacionais e compromissos profissionais, oferecia privacidade, estabilidade e continuidade para sua família. Então, em 1993, Suzy permitiu-se recomeçar. Casou-se novamente, desta vez com o promotor de concertos alemão Rainer Hoss, alguém que compreendia o ritmo e a pressão da vida no mundo da música. O relacionamento trouxe companheirismo e equilíbrio numa fase em que Suzy já era um ícone global, admirada não apenas pelo seu sucesso, mas pelas barreiras que havia quebrado. A família continuava sendo o centro de seu mundo. Em 2006, a mansão voltou a se encher de vida quando sua filha e neta retornaram para morar com ela. O riso substituiu o silêncio, e a casa ecoou com os sons dos momentos familiares cotidianos, algo que Suzy apreciava profundamente. Mas o tempo, como sempre, seguiu em frente. Quando seus filhos finalmente saíram de casa mais uma vez, ela se viu diante de uma realidade familiar a muitos pais, a dor silenciosa de uma casa vazia. No final de 2008, Suzy admitiu abertamente estar sofrendo da síndrome do ninho vazio. Em resposta, ela tomou a difícil decisão de colocar a Essex Manor à venda, não como uma rejeição ao passado, mas como um passo emocional rumo à mudança. A casa havia cumprido seu propósito, e desapegar-se tornou-se parte de sua evolução. Mesmo assim, Suzy jamais rompeu seus laços com os lugares que a moldaram. Ela continuou dividindo seu tempo entre Essex e Hamburgo, mantendo-se intimamente ligada à terra natal de seu marido e à sua rica cultura musical. E, por mais global que sua vida se tornasse, seu coração sempre retornava a Detroit, a cidade onde sua história começou. Vivendo entre continentes, culturas e gerações, a vida de Suzy Quatro reflete sua música. Destemida, expansiva e profundamente humana, sua trajetória não é apenas a de uma lenda do rock, mas a de uma mulher que abraçou a mudança, carregou suas raízes com orgulho e nunca parou de seguir em frente. Aos 75 anos, Suzy Quatro pode olhar para trás e ver mais de 5 décadas sob os holofotes, uma jornada que a colocou entre as primeiras mulheres a abrir caminho no mundo do rock and roll, dominado por homens. O público se lembra dos macacões de couro, das linhas de baixo estrondosas e da energia destemida que ela trazia ao palco. No entanto, entre todas as suas conquistas, uma colaboração ainda brilha com um calor único, sua parceria com Chris Norman, da banda Smokey. Por décadas, os fãs se perguntaram discretamente sobre a conexão entre os dois artistas, especialmente depois que o dueto de 1978, Stumbling In, se tornou um sucesso mundial. Com o tempo, a experiência e a perspectiva a seu favor, Suzy finalmente falou mais abertamente sobre o que Chris realmente representava para ela, não apenas como um colaborador, mas como pessoa. Ela o recorda como um dos parceiros mais fáceis e genuínos com quem já trabalhou. Em uma indústria movida a egos, Chris se destacava por sua humildade. Não havia competição, nem disputa de poder, apenas música. Desde o primeiro ensaio, algo se encaixou. Suas vozes se harmonizaram sem esforço, e o que poderia ter sido uma sessão de estúdio rotineira rapidamente se transformou em algo especial. Na época, Suzy já era uma grande estrela solo, enquanto Chris desfrutava de sucesso internacional com o som soft rock do Smokey. Quando o produtor Mike Chapman os reuniu, nenhum dos dois esperava muito mais do que um resultado modesto. Suzy admitiu mais tarde que eles presumiram que seria apenas mais uma música, talvez um pequeno sucesso se a sorte estivesse do lado deles. Em vez disso, a canção alcançou o 4º lugar na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e se tornou um clássico atemporal, ainda sendo cantada mais de 4 décadas depois. Para Suzy, o sucesso de Stumbling In nunca se resumiu apenas às posições nas paradas musicais. O que mais a marcou foi a experiência em si, as risadas no estúdio, o respeito mútuo e a sensação de descoberta compartilhada. Chris, ela conta, tinha um calor humano natural que a deixou imediatamente à vontade. Ele não era apenas um vocalista talentoso, mas também gentil, centrado e atencioso. Acostumada a liderar seu próprio universo musical, Suzy achou surpreendentemente fácil dividir os holofotes com ele. Eles não estavam tentando ofuscar um ao outro. Eles estavam construindo algo juntos. Ao longo dos anos, os fãs continuaram a especular se o vínculo entre eles ia além da música.
Suzy nunca negou que havia uma conexão profunda, mas permanece clara sobre sua natureza. O que eles compartilhavam era genuíno, significativo e enraizado na admiração mútua. Uma rara parceria platônica que permitiu que boa música surgisse naturalmente. Olhando para trás agora, Suzy Quatro vê Stumbling In não apenas como um sucesso, mas como a prova da magia silenciosa da música, aquela que surge quando as vozes certas se encontram no momento certo, sem expectativas e sem ego, apenas honestidade. As pessoas sempre adoraram imaginar romances escondidos por trás de grandes canções, e Suzy não consegue conter o sorriso ao pensar nisso. A verdade, diz ela, é muito mais simples e talvez até mais significativa. Ela e Chris Norman realmente se importavam um com o outro, mas o vínculo entre eles era baseado na música, não no romance. Na época, ambos eram casados e respeitavam completamente esses limites. O que elas compartilhavam era amizade, confiança e uma rara sintonia musical, daquelas que criam algo duradouro. Aos olhos de Suzy, isso torna tudo ainda mais especial. Olhando para trás agora, Suzy Quatro vê Stumbling In não apenas como um sucesso, mas também como um momento decisivo, um lembrete de como uma música inesperada pode moldar a forma como o mundo se lembra de você. Ela sabe que sempre será vista como a roqueira de jaqueta de couro com o baixo pendurado na cintura, mas também entende que, para milhões de pessoas, ela será para sempre a voz daquele dueto inesquecível. E ela abraça isso completamente. Para ela, revelou uma outra camada, mais suave, mais aberta, mas ainda poderosa. Mesmo décadas depois, a conexão não se desfez. Suzy e Chris continuam amigos, cruzando caminhos novamente em entrevistas e comemorações de aniversário ligadas à música. Ela fala dele com genuíno carinho, dizendo que há pessoas que o tempo simplesmente não consegue apagar. Sempre que se encontram, parece que os anos desaparecem. O riso fácil e o conforto mútuo retornam instantaneamente, como se estivessem de volta ao estúdio. Ela admite que esse tipo de vínculo é raro e profundamente valorizado. Ao refletir sobre o significado da música hoje, Suzy acredita que sua mensagem só se fortaleceu com o tempo. Em sua essência, Stumbling In fala sobre incerteza, sobre se aventurar em algo novo, emocionante e um pouco assustador. Fala sobre amor, mas também sobre aqueles momentos inesperados que silenciosamente mudam o rumo da sua vida. Não importa a idade, diz ela, todos entendem o que significa se deparar com algo que deixa uma marca. É por isso que a música se recusa a desaparecer. Agora, aos 75 anos, Suzy Quatro continua em turnê, gravando e inspirando artistas que nem sequer tinham nascido quando sua carreira começou. No entanto, quando questionada sobre os momentos mais importantes, ela não hesita em colocar sua colaboração com Chris Norman entre os primeiros. Aquela música, diz ela, foi um presente, e Chris fez parte desse presente. E pela música que criaram juntos e pelas memórias que ainda permanecem, ela sabe que será eternamente grata.